pessoal, outra vez em casa. O que vale é que o Intermarché continua com os preços baixinhos. Querem alguma coisa? Traz café. Cereais. Mas se é mais barato, traz-me tudo. É poupar que a gente se entende. Azeite virgem extra clássico Oliveira da Serra a 2,99€. Siga-nos nas nossas redes sociais e em intermarché.pt. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Tu nem me enganes, que esse é que é mais barato. Uma variante que ameaça as vacinas. Foi detectada uma nova variante do novo coronavírus no Reino Unido que está a preocupar os cientistas. Foram detectados 38 casos com uma mutação que reduz a eficácia das vacinas e que também está presente na variante da África do Sul. É uma nova variante do coronavírus e desta vez com um conjunto de mutações que está a preocupar os cientistas. Já está em 10 países, um deles o Reino Unido, onde já foram registados pelo menos 38 casos. Temos que ser rápidos no plano de vacinação antes que estas variantes deem origem a outras variantes e que por mutação em cima de mutação, isto é, acrescentando variações sucessivas, a eficácia se vai perdendo completamente. Um estudo da Universidade de Edimburgo concluiu que ela tem semelhanças com a variante inglesa, mais contagiosa, e mutações que estão presentes na variante sul-africana, que parece conseguir escapar à imunidade e reduzir a eficácia das vacinas. Mas não há, até agora, evidências de que esta nova variante provoque uma doença mais severa e mortal. O que os dados mostram é que continua a haver proteção contra a doença severa, contra as formas mais graves da doença e, portanto, contra as formas que levam à hospitalização e à morte. Por estas novas caras do vírus tornarem as reinfecções mais prováveis e reduzirem a eficácia das vacinas, o investigador Miguel Castanho considera que há uma discussão que os Estados devem começar a fazer já. A discussão da atualização das vacinas. Não faz, provavelmente, muito sentido nós continuarmos na presença destas variantes e continuarmos a produzir as vacinas originais. Portanto, deve ser já lançado a iniciativa de atualizar as vacinas de acordo com estas novas variantes, de modo a que lotes que venham a ser fornecidos no futuro já sejam lotes atualizados para estas variantes. A União Europeia já começou a acrescentar cláusulas aos contratos com as empresas que fabricam as vacinas que permitam aos Estados-membros ter acesso a novas doses que podem garantir melhor proteção perante novas variantes. Esta terça-feira foram detectados novos casos em Portugal da variante da África do Sul, conhecida por atingir pessoas mais jovens e por ser mais resistente a anticorpos. Ao todo, o laboratório responsável pelos testes ao SARS-CoV-2 nos aeroportos portugueses já registrou 4 casos em Portugal da variante sul-africana. E numa altura em que não há vacinas para todos, a União Europeia está em negociações com a Moderna para a compra de mais 150 milhões de doses a serem entregues em junho. Portugal deverá receber as primeiras vacinas da Johnson & Johnson no segundo trimestre deste ano. O presidente do Infarmed revelou que de todas as farmacêuticas, a AstraZeneca é a única que não cumprirá os acordos de distribuição da vacina. O compromisso da Johnson & Johnson com a União Europeia foi, desde o início, distribuir a vacina no segundo trimestre de 2021, com Portugal fazer chegar ao país 1.250.000 doses. Esta tarde foi o presidente do Infarmed que confirmou que o calendário deverá bater certo. Agora a avaliação entra na fase final e contamos que, se tudo correr bem no sentido de podermos garantir a qualidade, segurança e eficácia da vacina, que ela no próximo mês esteja aprovada. A aprovação da Agência Europeia do Medicamento deverá acontecer a meio de março, desde que os dados da eficácia, segurança e qualidade da vacina sejam suficientemente robustos. A ter luz verde será a 4ª aprovada pela Europa e um novo fôlego, depois de vários atrasos na distribuição. O presidente do Infarmed adiantou que em Portugal a Pfizer e a Moderna deverão conseguir cumprir os acordos. A AstraZeneca ficará muito aquém. Onde efetivamente se observa uma
redução das entregas são nas vacinas da AstraZeneca, que estavam previstas serem entregues 2.700.000 e neste momento o que temos previsto são entregas de 930 mil doses. A farmacêutica Janssen assegura que tem capacidade para produzir 200 milhões de doses. A Portugal, até ao final do ano, deverão chegar 4 milhões e 500 mil doses da vacina de toma única. As viagens poderão vir a requerer um passaporte de vacinação. Ainda não é uma certeza, mas a hipótese está a ser estudada para permitir a retoma do setor. É assim em Portugal, é assim em todo o mundo. Aeroportos vazios, enormes restrições para viajar e no turismo os valores mais baixos desde 1984 nas dormidas de estrangeiros no nosso país. Para que tudo volte a ganhar alguma normalidade, estão a ser equacionadas várias possíveis soluções. Uma espécie de certificado de recuperação para quem já teve Covid-19, um passaporte de vacinação ou até um certificado digital de vacinas. Mas para já, ainda nada está decidido. Questionado pela RTP, o Governo admite que Portugal tem acompanhado o desenvolvimento de várias soluções tecnológicas que têm como objetivo a retoma aérea, mas escreve o Ministério da Economia que nesta fase em que o processo de vacinação na União Europeia ainda está concentrado em grupos prioritários, é prematuro discutir a criação dos chamados passaportes de vacinação e que é fundamental que se definam primeiro regras sobre as condições segundo as quais se podem realizar viagens. Eles lá em França, lá por acaso, cada vez estão a falar mais disso, de um passaporte sanitário. Mas... Concorda? Sim, não. Irá ajudar, óbvio que não, só isso não irá resolver o problema, mas será um dos passos para que possamos voltar à normalidade. Acho que o teste seria suficiente, visto que eles são fiáveis. Uma pessoa não pode entrar em tal sítio, não pode ir de avião porque não tem o passaporte, uma pessoa não pode ir ver a um cinema, não pode ir a um teatro, não pode ir a nenhum lado se não tem esse passaporte e acho que não é bom. Acredita que isto pode ser até discriminatório? Acho que sim. Até porque nós estamos a falar aqui na Europa, que é tudo fácil, e o resto do mundo, que as pessoas não têm acesso às mesmas coisas que nós. Portanto, acho que não faz muito sentido. Na União Europeia debate-se este passaporte Covid-free. Espanha e Itália já se manifestaram a favor. Suécia e Dinamarca vão emitir certificados de vacinação, como já faz a Islândia. Israel, Grécia e Chipre já estão a preparar documentos que permitem viajar entre estes países, seja qual for a opção. Muitos, se pudessem, embarcavam já. Vários sítios, não tenho assim nenhum em concreto. Mas tenho saudades? Sim. Nas últimas 24 horas morreram em Portugal 111 pessoas com Covid-19. Já o número de novas infecções voltou a cair no país. Portugal registrou nas últimas 24 horas 1.502 novos casos. É o quinto dia consecutivo abaixo das 3.000 novas infecções. Nos últimos 7 dias, a queda de novos casos é de 53%. Nos hospitais estão hoje internadas menos 305 pessoas. Também o número de doentes graves desceu, há menos 32 nos cuidados intensivos. E aí encontram-se 752 pacientes. É o nível mais baixo desde 24 de janeiro. Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 8.865 pessoas. Como o número de recuperados por dia tem sido substancialmente maior do que o número de novos casos, o número de pessoas com infecção ativa caiu a pique. Pela primeira vez em 5 semanas, o número de casos ativos de Covid-19 em Portugal está abaixo dos 100 mil, fixando-se nos 95.320. Demitiu-se um vereador do PS da Câmara de Lisboa. Carlos Castro renunciou ao cargo devido à forma como foram geridas as sobras das vacinas dos lares. Essas sobras foram para os topos hierárquicos dos bombeiros e da Polícia Municipal, para a diretora de Higiene Urbana e para o próprio vereador.
Do processo de vacinação nos lares contra a Covid-19 em Lisboa, sobraram 126 doses. De acordo com a Câmara Municipal, entre os bombeiros do Regimento de Sapadores e elementos da Polícia Municipal vacinados foram incluídos os comandantes e subcomandantes. Também o vereador com a pasta da Proteção Civil e 3 elementos da higiene urbana, incluindo a diretora, receberam a vacina. A polémica começou assim. O vereador com a pasta de Proteção Civil, Carlos Castro, renunciou ao cargo. Explicou nas redes sociais que tomou esta decisão por não querer contribuir para uma situação de instabilidade interna e acrescenta: as vacinas foram de facto aplicadas a pessoas que estavam e estão desde o primeiro momento, ou seja, desde março de 2020, na linha da frente de combate à pandemia, com a validação das autoridades de saúde e cumprindo as normas da DGS de aplicação das vacinas a elementos da primeira linha. Para exemplificar algumas situações de risco em que estes organismos estiveram envolvidos, Carlos Castro referiu a operação aos requerentes de asilo na primavera passada, o apoio aos lares da cidade, descontaminações. O pelour da Proteção Civil será agora assumido pelo vereador Miguel Gaspar. Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa sublinha: o Presidente da Câmara Municipal reitera a confiança no Comandante do Regimento de Sapadores de Bombeiros, no Comandante da Polícia Municipal e na Diretora Municipal de Higiene Urbana, cuja vacinação decorreu por determinação de superior hierárquico e na convicção do cumprimento de todas as normas. Também, de acordo com a Câmara, serão remetidos às autoridades competentes todos os elementos apurados relativos à participação da Proteção Civil no processo de vacinação dos lares para avaliação externa independente dos mesmos. Em comunicado, o PSD Lisboa entende a decisão do vereador como inevitável. A primeira equipa de profissionais de saúde do Luxemburgo já está a trabalhar no Hospital de Évora. Trata-se de uma médica e de uma enfermeira com experiência em cuidados intensivos. A enfermeira Filomena e a doutora Modesta conheceram-se no avião. Vieram abraçar um desafio conjunto. Por enquanto cansativo não é. É um prazer de manhã levantar-se, vir, estar ali com os colegas e trocar experiências. É. Lusodescendente, a enfermeira Filomena estava ansiosa por poder ajudar. Ainda há 1, 2 semanas, quando eu estava sentada confortavelmente no meu sofá e que via a situação dramática em que se encontrava Portugal, eu sentia-me muito frustrada. Por isso, quando a Reserva Sanitária pediu enfermeiros lusófonos, não hesitou. Eu telefonei logo à minha mãe a perguntar se ela podia, se estava de acordo é que eu me ausentasse durante 15 dias e que tomasse conta do meu filho. Estão a dar apoio nos cuidados intensivos do Hospital de Évora, onde a pressão já não é tão intensa, mas lembra Lacerda Salles, não há margem para facilitar. 77% das camas de cuidados intensivos de Covid-19 em todo o país estão ainda ocupadas. Ainda estamos sob grande pressão e é importante que os portugueses percebam esta pressão e percebam que o esforço que os serviços de saúde fazem não é a solução dos problemas. Este esforço é um esforço feito para que se possa ganhar tempo. Filomena e Modesta são um exemplo de solidariedade, uma colaboração que chega sempre a tempo. O facto de nós termos recebido agora um momento de abrandamento e de menor pressão na nossa unidade vai trazer-nos a possibilidade de, com mais tempo, podermos partilhar experiências, partilhar conhecimento. A presença de ambas as senhoras constitui símbolo forte para uma europeia viva e solidária. A segunda equipa médica luxemburguesa deverá chegar no próximo domingo. Vêm também para Évora e para já esta ajuda fica por aqui. Mas o reforço nos cuidados intensivos em 2021 há de contar com mais 47 intensivistas que o Ministério da Saúde tem intenção de contratar. A entidade reguladora da saúde detectou várias falhas nos hospitais. O relatório da entidade localizou o caso de uma criança que morreu depois de ter ido 2 vezes às urgências na CUF, em Almada.
e outro de uma mulher que foi operada ao pé errado no Hospital da Perlada. Por 2 vezes, Leonor foi à urgência da CUF Almada com fortes dores nas costas. Nada foi diagnosticado e a menina de 12 anos repetidamente enviada para casa. Os sintomas agravaram-se, como relatou a mãe. Medi-lhe a temperatura, tinha 34,7. Estava a entrar em hipotermia. Quando a fui vestir, tinha o corpo com manchas roxas. Chamei o INEM. Quando chegou ao Garcia de Horta, a Leonor ia hipotensa e com taquicardia. Já no Hospital Garcia de Horta, diagnosticaram uma alegada ruptura no baço. Acabou por morrer. Cerca de 1 ano depois, a entidade reguladora da saúde conclui que houve falhas na segunda vez que Leonor foi atendida na CUF Almada. A conduta do prestador Clínica CUF Almada desrespeitou os legítimos interesses da utente, porquanto não foram assegurados os cuidados de saúde que necessitava, de forma permanente, efetiva e em tempo útil. O caso está sob investigação do Ministério Público e da Ordem dos Médicos. Foi um dos 56 analisados pela entidade reguladora da saúde no segundo semestre de 2020. Entre eles está também o de uma mulher que, no Hospital da Perlada, deveria ter sido operada ao pé direito e, por engano, foi operada ao pé esquerdo. Foi possível concluir que os procedimentos de verificação de segurança cirúrgica não foram corretamente seguidos pelo prestador. E ainda outro caso, na unidade local de Matosinhos, uma médica considerou que um doente estava drogado e alcoolizado e não lhe fez exames. Afinal, tinha um AVC. A entidade reguladora da saúde concluiu que não foi garantida a proteção dos direitos e interesses legítimos do utente. A entidade reguladora da saúde detectou mais de 20 falhas no cumprimento de regras contra a Covid-19 no Hospital Dona Estefânia. O hospital culpa a estrutura antiga do edifício, mas garantiu à RTP que a maioria das falhas já estão resolvidas. O caso começa em maio com a denúncia de uma enfermeira. Falava de uma situação preocupante. O maior hospital pediátrico do país enfrentava um surto de Covid-19 que atingia até bebés internados. A entidade reguladora da saúde decidiu apurar se as normas da DGS estavam ou não, afinal, em falta. Fê-lo em julho e encontrou mais de 20 incumprimentos, entre eles na área de isolamento de colaboradores suspeitos de estarem infectados. Não se encontra definido uma área-espaço de isolamento para os casos suspeitos, no que se refere aos colaboradores. No uso de equipamentos de proteção individual, os acompanhantes dos doentes com Covid-19 que estavam internados na unidade de infecciologia não utilizavam qualquer EPI. Na prevenção e controle de infecção, apesar de se ter verificado de forma generalizada que o procedimento de lavagem das mãos se encontrava afixado nos locais apropriados, o mesmo não se verificava na morgue. E nos cuidados pós-morte. O revestimento a azulejo apresenta-se danificado e a parede junto à entrada, no interior do espaço, apresenta fendas profundas em risco de colapso. A deliberação da ERS só agora foi tornada pública. 6 meses depois da inspeção, o Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central garante à RTP que, no essencial, estão resolvidas as inconformidades que são referidas no relatório da ERS. A maioria das situações estava em fase de resolução ainda antes da vistoria. A administração atribui as inconformidades ao edifício muito antigo e complexo que tem sido adaptado em função das necessidades. O Hospital Dona Estefânia assegura, ainda assim, que não esteve em causa a qualidade da prestação de cuidados aos doentes. Valentina morreu em casa sob tortura e o pai e a madrasta começam amanhã a ser julgados. Bruxelas vai entregar a Portugal um cheque de 14 mil milhões de euros. Trata-se da bazuca europeia para ajudar o país a sair da crise. O plano ratificado está disponível para consulta pública. O primeiro esboço entregue em mãos em outubro. 4 meses depois, o Governo duplica o tamanho do documento, que está agora pronto para seguir caminho. 142 páginas que explicam à Comissão Europeia que passos Portugal tem de dar
para atingir a estabilidade económica. Está em consulta pública o Plano de Recuperação e Resiliência, a vitamina que nos vai ajudar a sair da crise e tornar o país mais resiliente, verde e digital. Uma vitamina de 13.900 milhões de euros a fundo perdido diretamente dos cofres europeus para Portugal. O objetivo, investir na transição climática e digital e noutras componentes sociais até 2026. Mas descalçar a bota de uma crise pode custar mais: transportes, habitação acessível e dinheiro para as empresas. Para tudo isto, o Governo pondera recorrer a empréstimos, 2.700 milhões de euros, mas com algumas dúvidas. Naturalmente condicionado a que a sua utilização ou da sua utilização não decorram necessariamente um reflexo imediato no aumento do nosso nível de endividamento. Aumentar a dívida pública, o medo de Portugal, que é uma realidade aos olhos da Comissão Europeia. Well, indeed, when member states are taking loans, it adds to the level of member states' public debt. That's, I think, quite straightforward, and I don't think that it's in anyone's interest to create some uncertainty about the real level of member states' debt. So that's a clear consequence. At the same time, it must be said that there is a possibility for member states to raise those loans on very favourable terms. Para que o dinheiro possa chegar ao terreno, é preciso que todos os governos entreguem os planos nacionais. O pontapé de saída está dado e agora é o momento dos Estados-membros canalizarem toda a atenção para a apresentação de planos que promovam o crescimento sustentável e socialmente inclusivo. Uma pressão da presidência portuguesa feita também por António Costa para que os governos entreguem as ratificações. Até agora foram 8 a fazê-lo. Quanto mais depressa, menos demora o dinheiro a chegar. Tudo indica que aconteça antes do verão. O Estado terminou 2020 com mais quase 20 mil funcionários públicos do que no ano anterior. A maioria dos novos contratados foram para a saúde e a educação. O número total de funcionários públicos ultrapassou os 700 mil, o que já não acontecia desde 2011. Depois de anos a emagrecer a estrutura do Estado, o emprego público voltou a disparar. No final do ano passado havia quase 719 mil funcionários públicos. São mais 19.792 que em 2019, segundo os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, um aumento de 2,8%. Com a pandemia a não dar tréguas, em 2020 eram poucas as mãos para ajudar no Serviço Nacional de Saúde, razão para as 7 mil novas contratações. As escolas também viram reforçados os quadros com mais 6 mil trabalhadores. Desde o tempo da Troika que Portugal não tinha tantos funcionários públicos. Em 2011 eram mais de 727 mil os trabalhadores do Estado, um valor que baixou bastante nos anos seguintes. Em 2015, quando se inicia a governação socialista, havia 659 mil funcionários. 4 anos depois, já eram 699 mil, até chegar agora a quase 719 mil funcionários públicos. Em entrevista ao programa Tudo é Economia, a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado reforça que, mesmo assim, há menos trabalhadores que há 10 anos. São menos 15 mil hoje do que há 10 anos atrás. Nós dizemos que os serviços estão exatamente todos no limite e aquilo que os trabalhadores querem é prestar o serviço ao cidadão. Ganham em média um salário base de 1.535 euros, representa um aumento ao molde de 2%, segundo a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Uma subida explicada pelo descongelamento das carreiras e também pela subida do salário mínimo no Estado. O presidente do Tribunal Constitucional mantém as críticas que fez ao que chama de lobby gay. Num texto de 2010, quando era professor universitário, João Causpas disse que não estava disposto a ser tolerado por uma minoria e que não aceitaria que a homossexualidade fosse ensinada como questão de gosto. O juiz-presidente disse agora que estava a ser provocatório, mas que não mudou de forma significativa o que pensava. Estávamos em 2010. Em janeiro, o Parlamento tinha aprovado o casamento homossexual. Em maio, Cavaco Silva confirmava a lei que alterava o Código Civil.
Nesse mesmo dia, o então professor João Cowpers, hoje presidente do Tribunal Constitucional, escrevia um texto online sobre uma polémica recente, um exercício numa faculdade de Direito que pedia aos alunos que comparassem a constitucionalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo e do casamento entre uma pessoa e um animal. A verdade que o chamado lobby gay gosta de ignorar é que os homossexuais não passam de uma inexpressiva minoria cuja voz é enorme e despropositadamente ampliada pelos mídia. Enquanto membro da maioria heterossexual, respeitando os homossexuais, não estou disposto nem disponível para ser tolerado por eles. No texto divulgado pelo Diário de Notícias e que ainda se encontra online, João Cowpers estava convencido que existiam mais vegetarianos e até mais adeptos do Dalai Lama do que homossexuais em Portugal, mas que todos eles deviam ser tratados com dignidade e sem preconceito. Só traçava uma linha. A minha tolerância para com os homossexuais não me faria aceitar, por exemplo, que a um filho meu, adolescente, fosse ensinado na escola que desejar raparigas ou rapazes era uma questão de gosto, assim como preferir jeans Wrangler aos Levi's ou a Sagres à Superboc. João Cowpers foi escolhido há uma semana como presidente da mais alta instância judicial do país. A RTP diz que desde que entrou no Constitucional, em 2014, que não escreve textos como aquele publicado há quase 11 anos. E faz um esclarecimento. Não mudei de forma significativa o que então pensava, porque os textos não eram repositório das minhas ideias ou crenças. Eram sim um instrumento pedagógico que, para melhor provocar o leitor estudante, utilizava uma linguagem quase caricatural, usando e abusando de comparações mais ou menos absurdas. Sobre as próprias convicções sobre a homossexualidade, João Cowpers diz que, como presidente do Constitucional, não se pronuncia publicamente sobre assuntos que lhe possam vir a ser submetidos. Um relatório sobre o extremismo nacionalista na Europa alertou para o risco de radicalização e infiltração do nacionalismo em Portugal. O estudo foi feito por 3 organizações que se apresentam como antifascistas e diz que estão identificados no país 6 grupos ligados ao nacionalismo, entre os quais o Chega, identificado como populista radical de direita. Os autores do relatório estudaram o ano 2020 e concluíram que a extrema-direita ganhou terreno, muito graças à crise socioeconómica provocada pela pandemia. Nós vimos militantes de extrema-direita nos protestos por melhores condições de vida e contra o confinamento dos restaurantes e, portanto, é verdade que eles estavam à margem, mas estavam lá e estavam a ver o terreno que estavam a pisar, estavam a analisar a situação. O relatório sobre o extremismo de direita na Europa assinala a normalização política do Chega e deixa o alerta que o descontentamento pode servir de alavanca. Por exemplo, não nos podemos esquecer que André Ventura marcou presença na manifestação dos proprietários dos restaurantes e dos hotéis na Baixa de Lisboa e que nessa manifestação, por exemplo, houve uma tentativa de agressão a um jornalista. O André Ventura tem tentado capitalizar esse descontentamento, isso é claro. Para além disso, a normalização que o André Ventura e que o Chega têm feito dos discursos de ódio também está a criar uma maior à vontade para outros grupos aparecerem. Um fenómeno que atravessa vários setores, como o da segurança. Por exemplo, o Movimento Zero, que publicamente está desaparecido, mas que mostra um relativo dinamismo nas redes sociais, assediando e ameaçando ativistas, e há muitos polícias num ecossistema das forças de segurança, como as páginas Facebook Charlie Papa, entre outras, que proferem diariamente discursos de ódio e, portanto, tanto as autoridades como a sociedade civil no seu todo têm de refletir e delinear estratégias para fazer face a este crescimento da extrema-direita que se vê em toda a Europa. O relatório feito por 3 organizações não governamentais destaca ainda que o crescimento da extrema-direita é o resultado de uma maior colaboração transnacional, sobretudo através da internet e fora de partidos ou organizações. Valentina morreu em casa sob tortura e o pai e a madrasta começam amanhã a ser julgados. O Futebol Clube do Porto vai defrontar a Juventus para a Liga dos Campeões e Sérgio Conceição descreveu Cristiano Ronaldo como um adversário.
Vamos ainda conhecer os últimos números da campanha de vacinação, números que saíram há pouco, assuntos para a segunda parte do telejornal daqui a 2 minutos e 20 segundos. Até já. Este ano, primeiro, vais poder ter mais sol, mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores, mais olás, mais bons dias. Podes ter um filho, gêmeos, podes fazer amigos, ter um cão ou um gato, cozinhar um novo prato,